Bom dia, galera. Bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e viabilidade do projeto. Mas antes, eu preparei um pouquinho de informação para vocês, para a gente falar sobre como criar um e-mail, qual a importância de criar um e-mail, porque a partir, né, dessas novas fases que nós estamos passando, referentes à tecnologia, nós precisaremos lidar com novas ferramentas tecnológicas e ferramentas que já estão aí disponíveis para a gente como instrumento de aprendizado. Beleza? Então, vamos começar um pouquinho hoje falando sobre isso antes de ir direto à nossa aula. Eu quero ensinar um pouquinho para vocês como que se cria um e-mail Google, tá? Um e-mail no Google. A gente precisa ter esse aprendizado porque são ferramentas que serão utilizadas nesse momento de aula remota, né, esse ensino à distância. E aí a gente precisa aprender a usar essas ferramentas tecnológicas para desenvolver todo o nosso aprendizado, nosso conhecimento, utilizando aquilo que está disponível. E o Google é um instrumento que tem muita informação para a gente, não é só a caixa de pesquisa. Nós temos o Gmail, e que a partir do momento que você tem o Gmail, tem a possibilidade de muitas coisas. Além do YouTube, tem o Drive, o Google Meet. Beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como criar um e-mail Google. Porque na próxima semana, o nosso objetivo é fazer uma live ensinando como utilizar o Drive, abrir pasta no Drive, como subir documentos, como compartilhar documentos, para que a gente possa ter retorno das atividades que estão sendo feitas de modo remoto. Então, tanto pelo celular como no computador, vocês vão conseguir fazer toda essa trajetória que a gente vai fazer agora, mostrando para vocês. Ao abrir a aba no Google, vai ter a aba de pesquisa, né? Você vai colocar lá, como criar um e-mail Google. Você fazendo essa pesquisa, já vai abrir como criar conta Google, né, e outras informações. Até tem vídeos, né, no YouTube. Você vai lá naquela parte conta Google, que a gente acabou de destacar para vocês. Aí você vai digitar conta Google. Você clicando, no caso, já está no meu e-mail. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz para acessar. Você vai abrir essa aba, vai aparecer fazer login ou criar conta. Você pode digitar em criar conta, no caso, clicar em criar uma conta. Para mim. Nesse momento, aparece assim, criar sua conta do Google. Nessa parte, você vai colocar seu nome, seu sobrenome, e aí embaixo já aparece nome de usuário. Nesse nome de usuário, você vai colocar um possível nome que você gostaria de dar para o seu e-mail, para o seu Gmail. Depois, embaixo, você vai colocar a sua senha, né? Uma suposta senha que você queira, que você não vá se esquecer. Lembrando que é legal também vocês guardarem isso, essas informações, sempre numa agenda, anota para você não esquecer. Depois que você fizer todas essas, concluir, né? Colocar todas essas informações, você vai apertar em ir para a próxima página. Na próxima página, vai pedir sua data de nascimento e outras informações. Após você colocar a sua data de nascimento e as informações que serão solicitadas, que serão pequenas, tá? Informações, a sua conta vai estar criada e aí você já pode editá-la, colocando foto, né? E outras informações, já vai aparecer sua caixa de entrada. Eu queria que vocês observassem como é fácil criar essa conta e mostrar o passo a passo, porque na semana que vem a nossa live vai ser direcionada com o e-mail já criado. O e-mail pronto, eu vou ensinar vocês a acessarem o Drive e utilizar todas as ferramentas que o Google nos possibilita, que são várias, né? YouTube, Meet, Drive, o Classroom, que algumas professoras estão utilizando, dentre outras. Agora a gente vai voltar para os slides da nossa aula, para a gente poder dar continuidade. Semana que vem a nossa live vai ser somente sobre isso, como utilizar as ferramentas Google. Vamos lá, então. Passamos os recursos tecnológicos, que é uma ferramenta que a gente pode utilizar com aprendizado, e a gente vai ter que aprender a lidar, porque agora tudo mudou, viu, galera? Agora a gente não vai mais andar para trás, né? Não tem nem como, só para frente agora. Com as novas tecnologias e as que nós já temos,
para desenvolver nosso aprendizado, as nossas aulas. Tudo vai ser de acordo agora com as novas possibilidades, né, nesse momento. Vamos lá, então, ao objetivo da aula. O objetivo da aula de hoje, os objetivos, no caso, são: primeiro, a gente vai aprender a planejar as etapas do projeto de empreendedorismo da ideia selecionada. Compreender a importância de ser pesquisador. Compreender a verificar a viabilidade do projeto para a resolução da situação-problema. Bom, eu coloquei esses objetivos para ficar claro o que a gente vai fazer hoje, porque quando eu coloco lá no tema viabilidade do projeto, planejar, fica um pouco claro, vocês conseguem compreender o tema, mas a gente precisa especificar o que eu quero desse conteúdo, porque tem muita coisa para aprender, né? Vocês vão observar que ao longo das atividades desta e da semana que vem, vocês vão observar que vocês vão fazer atividades desse tipo, sobre a viabilidade do projeto, como planejar. Então, hoje, o objetivo é tirar essas dúvidas, explicar o que tem que ser feito, o que é verificar uma viabilidade de um projeto, o que é planejar e por que eu tenho que planejar etapas de um projeto de empreendedorismo. Partindo do ponto que nós já sabemos que empreender é inovar, é ter criatividade, encontrar soluções para problemas existentes, né, que a gente vê, identifica e fala, olha, eu quero de uma forma fácil resolver isso, a gente começa a querer ter ideias para nosso empreendedorismo, ideias inovadoras. Ao longo desse ano, 2020, nós começamos, né, em fevereiro, já a falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre planejamento, sobre ideias inovadoras, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre como planejar. Colocado o que a gente queria fazer, quais foram as nossas principais ideias, os nossos projetos de produto ou serviço, agora a gente vai ver como planejar isso. É só falar, olha, vou fazer, por exemplo, um restaurante vegano, um restaurante vegetariano, uma churrascaria. Eu vou só fazer isso e pronto? Não, a gente tem que planejar. O plano de negócios é importante tanto para quem está abrindo um negócio, quanto para quem está ampliando o empreendimento. Quando a gente fala de empreendedorismo, planejamento, ideias inovadoras, não é só criar algo, né, e pronto. É inovar algo, é modificar algo, é aperfeiçoar. Vale destacar, então, que esse planejamento não vai eliminar os riscos, mas ele evita os erros que sejam, né, cometidos pela falta de análise, diminuindo as incertezas do seu negócio. E planejar é para tudo, não somente para os negócios. A gente precisa planejar a aula, assim, nós, professores, planejar como vai ser o nosso dia, planejar quais atividades vão ser feitas primeiro, como eu vou fazer essas atividades. A nossa vida ela é baseada em planejamentos, né? Então, quando a gente pensa em planejamento, já fica um pouco mais fácil assimilar o que vai ser um planejamento de negócio. E o planejamento ele vai servir para auxiliar. É claro que ele não vai eliminar os riscos que a gente pode correr, mas ele vai facilitar com que a porcentagem disso ocorrer seja bem menor. A ideia é sempre pesquisar antes de qualquer coisa. Após identificar o problema e ter uma possível solução, comece a pesquisar. Por exemplo, você teve uma ideia sobre um problema que você achou uma possível solução. Você identificou essa solução, comece a pesquisar se já tem alguém que faz isso e como essa pessoa faz. E o que poderia ser feito por você de modo diferente, melhor, aperfeiçoado. Indique as exigências e necessidades de clientes de acordo com a sua percepção e pesquisa elaborada. Se alguém já tem uma solução para esse problema, ou mesmo que não tenha uma solução como a sua, pesquise as necessidades das pessoas em relação ao que você identificou, ao que você criou. Será que a percepção das pessoas em relação a isso são positivas? Pesquisar sempre. A gente sempre tem que pesquisar. Por exemplo, identificar o mercado que você busca. Se eu tenho uma ideia de um restaurante, por exemplo, eu estou verificando esse mercado. Identificar o destino desses produtos e serviços, para quem vai, quem eu quero atingir com a minha ideia. Identificar os concorrentes e estabelecer um parâmetro de comparação com o sucesso deles. Tá, eu sei que tem gente que faz isso, mas como eu faço? A gente tem que focar no como que você vai fazer, né? Porque outras pessoas também terão ideias. O mundo do empreendedorismo está aí. Qual que é o seu diferencial? Além disso, considere a possibilidade de fornecer suporte contínuo para responder às alterações do mercado. Querem um exemplo? A educação. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento atípico, né? Não é algo comum, uma pandemia, e nós não tivemos que nos adaptar.
e procurar suporte para atender as nossas necessidades, aula à distância, videoaula, né, atividades remotas, como fazer isso, para que fazer isso, de que modo. A gente está se adaptando, utilizando as ferramentas que estão aí, inovando, criando ideias e possibilidades. Ou seja, planejando, sempre planejar. E sempre pesquisar. Pesquise quais clientes você busca. Quem eu quero atingir com as minhas ideias? Qual é a solução que eu vou dar, mas para quem serve? Para quais pessoas essa solução será boa? Qual é a ideia? Qual foi a solução que você elaborou? Relacione os produtos ou serviços que a sua empresa pretende fornecer que ajudarão os clientes a alcançar os objetivos deles. Lembrando que quando a gente fala de empresa, né, de empreendedorismo, de ideias inovadoras, a gente tem que sempre pensar em quem a gente quer atingir, qual é o objetivo dessas pessoas. Se eu busco uma clientela, por exemplo, que gosta de comida vegetariana, quais são os objetivos deles com isso? Não somente você proporcionar uma comida que não contenha carne, porque isso outros restaurantes já fazem. Qual é o seu objetivo? Qualidade de vida? Qual é o seu objetivo com a empresa? Esses clientes, eles procuram o quê? Qualidade de vida, saúde, né, bem-estar com a alimentação. Então, você vai ter que procurar, com base nos objetivos desses clientes, elaborar, planejar e aperfeiçoar a sua ideia. E como iniciar isso? Justamente dessa forma, pesquisando. Mas aí você está com dificuldade em ideias. Eu já descobri meus clientes, eu sei que eu quero fazer esse restaurante vegetariano e que outros fazem, mas eu quero ir no objetivo de vida deles, que é essa qualidade, a saúde, o bem-estar. O que eu faço? Eu ainda não tenho ideias. Vocês já ouviram falar do brainstorming? Eu fiz uma live sobre isso semana retrasada, com o 8º ano. Vou disponibilizar o link para vocês no final da aula, mas eu trouxe um pouquinho para falar. O brainstorming é uma técnica para estimular o surgimento de soluções criativas. É chamada de tempestade de ideias, né? Brainstorming. A tempestade de ideias, em português, é feita em uma reunião e permite compartilhar ideias, soluções, insights valiosos para a empresa. É um momento que você vai deixar surgir várias ideias, independente se elas são boas, consideradas boas para vocês ou não, mas você vai deixar fluir. E após várias ideias, geralmente o método que é mais comumente utilizado é com post-its. Vai colando post-its, anotando cada um, você vai reunir o grupo, cada um coloca as ideias. Lógico que antes disso você tem que colocar o tema. Olha, o meu tema é o restaurante lá. E dá material de suporte para as pessoas pesquisarem o que já sabe sobre esse restaurante vegetariano, sobre as ideias de restaurantes. E aí você vai jogar o tema. Cada um vai dar uma ideia, uma possível solução para isso. Após essas várias ideias, essas tempestades, né, de ideias, você vai ir aperfeiçoando isso, vai pegando quais ideias foram mais legais, qual você acha que vai solucionar o problema, e por aí você vai ir juntando até chegar naquilo que você quer. É nesse momento desse compartilhamento, cada um falar o que achou, de compartilhar a informação, que a gente vai tendo soluções. E se não der certo, se no final desse processo você não gostou do resultado, começa de novo, não desiste. Porque o brainstorming é isso, é a gente sempre procurar ter mais e mais ideias. Dá para fazer sozinho? Nossa, professora, eu não quero fazer em grupo. Nesse momento a gente está vivendo em isolamento, eu não quero usar as redes sociais para fazer isso, porque também dá. Vocês podem usar aplicativos que permitem reuniões, né? Reuniões online, ao vivo, para você poder fazer essa chuva de ideias. Mas se você não quer, você prefere fazer sozinho, também há a possibilidade de fazer o brainstorm sozinho. Faça um estudo antes, uma pesquisa sobre o tema, sobre a sua ideia, e depois vá anotando tudo que for surgindo de ideias e vai juntando. Após você ter juntado, enumerado várias informações, vá coletando aquelas que são mais importantes, aquela que você achou relevante, separa e vai fazendo todo um caminho e afunilando suas informações. A ideia do brainstorming é focar em quantidade, não em qualidade no primeiro momento. É a quantidade de ideias, né? A ideia é 2 cabeças pensam melhor que uma e quanto mais informação, melhor vai ser. Evite tecer críticas ou comentários negativos para ideias que você não gostou. O importante é ter bastante ideia e a gente ir aperfeiçoando isso. Aprecie ideias que são fora do comum. Algo que foi totalmente diferente. Isso é bom, porque é a partir daí que a gente vai abrindo possibilidades a coisas que a gente vai sair da nossa zona de conforto. Combine as ideias mais relevantes,
as que foram mais importantes para você, com ideias que foram importantes também para outras pessoas. Discuta meios para colocá-las em prática. A ideia surgiu. Legal. Como que a gente vai fazer para isso funcionar? Periodicamente, deixe claro o efeito que o brainstorm está causando na empresa, ou no caso, no seu círculo social, dos seus colegas que vão elaborar o projeto. Não coloque um número excessivo de pessoas para a chuva de ideias. A quantidade tem que ser uma quantidade bacana, mas não excessiva. Administre para que todos falem. O importante é todo mundo falar, todo mundo compartilhar. Isso pode ser feito em grupo de aplicativos, pode ser feito via chamada de vídeo. E se você quiser fazer sozinho, como eu falei, nesse brainstorm também é possível. O brainstorm individual, eu até coloquei aqui para vocês poderem ter uma ideia de como que ele funciona. Ele pode parecer um tanto óbvio, né? Mas para tirar o máximo de proveito da sua sessão individual, escolha um lugar que seja confortável para você sentar e pensar, se você prefere ficar sozinho. Minimize as distrações e concentre-se no problema em questão. Eu quero uma solução para tal informação. Desabilitar os avisos de novas interações nas redes sociais, por exemplo, vai ajudar. Se você quer fazer esse brainstorm, já fez uma pesquisa, sabe que quer ter uma chuva de ideias, deixe o celular desligado para você não ser interrompido enquanto você está tendo ideias. Uma sessão individual é mais eficaz quando você precisa resolver um problema simples, gerar uma lista de ideias ou se concentrar em um assunto amplo. O grupo de brainstorm geralmente é mais eficaz para a resolução de problemas complexos, mas isso não significa que você não possa fazer sozinho. Pesquise sobre o problema que você quer resolver primeiro. Estude sobre o assunto, como eu falei. Depois, anote cada ideia em cartões ou post-its. Procure ideias que parecem estar relacionadas, para ir facilitando na hora de afunilar as ideias. Classifique as anotações em grupos até que todos os cartões sejam usados. E após os grupos, você vai diminuindo até chegar naquilo que foi o ideal para você. Faça um resumo dos principais benefícios proporcionados pelo produto ou serviço que você está promovendo. No brainstorm, eu coloquei para vocês que ele é possível fazer individual e coletivo. A partir do momento que você já teve as suas ideias sobre o seu projeto, possíveis soluções, já sabe como que você vai direcionar o seu projeto, porque ali a gente falou nesse momento que você estava com dificuldades de ter ideias para poder começar a pesquisa. Olha, eu já sei o que eu quero fazer, mas eu não sei como. O brainstorm ele vai te dar essa possibilidade de surgimento, né, de várias ideias para como fazer. Depois que você já solucionou como que você quer fazer isso, você vai começar a fazer um resumo dos principais benefícios proporcionados pelo seu produto ou serviço. Se é o restaurante, eu já sei como que eu quero fazer, qual vai ser o meu diferencial, quais benefícios eu estou proporcionando com ele. Coloquei ali um exemplo. O investimento em pesquisa de mercado é um investimento de sucesso, tá? No produto. Você pesquisar no mercado que você quer. Eu quero focar em pessoas que são vegetarianas. Então, beleza, eu já sei que esse é o meu objetivo, esses são os meus clientes. Eu tenho concorrentes? Quem são esses concorrentes? E o que eles fazem? Tempo é tudo, né? A gente tem que procurar sempre administrar o nosso tempo adequadamente. E acompanhar tudo que nós fazemos e ajustar também. Eu tive a ideia, era dessa forma no início. Meu restaurante vegetariano tem tal diferencial. Mas eu descobri, depois de um tempo, que outra pessoa faz isso também. E agora? Lembre-se que o empreendedorismo é inovar, criar, recriar sempre. Então, o ajuste ele vai ser sempre bem-vindo. Lógico, sempre após realizar uma boa pesquisa, se vale a pena. Porque nós temos que avaliar também quais são os riscos financeiros que nós iremos correr. Descreva as próximas etapas antes de iniciar qualquer ideia. Feita a sua chuva de ideias, as suas soluções, a sua empresa, seus clientes, o seu diferencial, descreva o que você vai fazer após isso. Quais são as medidas de investimento que eu preciso ter. Calcular, né, quais são os investimentos que terão que ser feitos para que a minha ideia dê certo. Depois, qual seria o local que eu procuraria fazer isso, né? Eu tenho que descrever essas etapas. Como seria? Quais materiais eu iria utilizar? Anote tudo e faça pesquisas minuciosas. Não pense que uma pesquisa superficial vai resolver o seu problema. Muito pelo contrário. Nós temos que pesquisar cuidadosamente.
cada situação. Porque, às vezes, pode parecer que a sua ideia ela é totalmente ótima, mas ao se deparar com uma pesquisa bem minuciosa, você vai ver que alguns ajustes precisam ser feitos. A ideia do empreendedor é inovar sempre, sim, é recriar sempre, criar, né? Porém, também é sempre pesquisar. Ele tem que ser pesquisador, ele tem que ser criativo, estar aberto às possibilidades, às também diferenças, aos problemas, para poder ir sempre resolvendo. Sempre tenha vários planos em mãos, tá? Não deixe de fazer pesquisa se tal ideia não der certo, o que eu posso aperfeiçoar nessa ideia. Então, sempre tenha vários planos. Ao realizar um planejamento, mesmo que simplificado, as chances de alcançar o objetivo é muito mais efetiva. O que muitas pessoas imaginam é que o planejamento pode ser realizado apenas de cabeça e que isto basta para conquistar seus objetivos e metas. Pode até ser que ele consiga, mas acontece, né, que os objetivos estão bem planejados e de forma adequada, você pode realizar um plano de ação e o seguinte pode acontecer: obter resultados muito mais rápidos por meio da pesquisa, né? Melhoria da realização, elimina o estresse desnecessário, ajuda na organização do tempo e no foco. Então, nada vai substituir o seu plano de ação, a sua pesquisa. Aí entra no que eu havia falado no começo, na viabilidade do seu projeto. Ele vai ser viável? Ele vai conseguir atingir o que eu quero? Ele vai estar de acordo com o que eu quero? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tirado dúvidas, dado dicas sobre como pesquisar, a importância de pesquisar, porque ver se está viável, se existe gente que já faz a mesma coisa que eu faço, como essa pessoa faz. Tudo isso vai proporcionar com muita facilidade, mais probabilidade do seu projeto dar certo. Espero ter solucionado as possíveis dúvidas. Forte abraço. Galera, só para finalizar, durante o chat vocês também podem ir tirando dúvidas. Mesmo que eu já tenha anotado as dúvidas durante a semana para a elaboração da aula, durante a aula, se houver alguma dúvida sobre algo que foi falado, pode interagir pelo chat que eu estou conectada, beleza? Ótima semana para todos.